Bom dia, começando mais um dia lindo de primavera. E aqui, no incrível mundo da publicidade, todo dia é dia de recomeçar, de reinventar, de pensar o que é novo. E a gente já vem nesses 3 dias respondendo a muitos questionamentos que a gente tem. Mas como a gente diz, na vida é bem assim, quando a gente acha que aprendeu tudo, novos questionamentos surgem. É assim, e isso que é o bom. A gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai trilhando e buscando novos caminhos. Hoje teremos 2 momentos de conhecimento. Primeiro, a agência Compartilha e depois a agência Sunflower. Vamos a eles? Até mais e obrigado. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Eu sou o André, da Agência Compartilha, e também tenho... Bom dia, bom dia. Meu nome é Jean Lucas, eu sou estudante de publicidade e colega do André na Agência Compartilha. Então, vamos começar nesse novo dia, nessa quinta-feira calorenta, né? Com o nosso festival. E o nosso assunto é entendendo o público-alvo e lucrando mais. Né? Coisa boa. Então, o que é o público-alvo, né? O público-alvo é a primeira coisa, tipo, eu vou fazer um projeto, eu vou fazer, por exemplo, estou sem fazer nada, eu quero fazer uma fonte daqueles incensos, sei lá, que cascata, mas eu vou ter que saber, eu já tenho ideia em mente, mas eu tenho que saber qual o público, para onde, para quem, para quando, quanto eu vou vender, qual é a área que eu vou vender. E isso tudo pode ter a ideia do produto lá, já ter a ideia do teu produto, mas tem que também saber qual é que é o teu público-alvo, onde é que vai estar essa massa, onde é que você vai conseguir, né, vender esse teu produto, né, o seu negócio, teu cachorro-quente da esquina, seu brigadeiro, sua marca, seu sabão em pó. Você tem que saber qual é o seu público-alvo. Exatamente, isso aí que tu tá falando, André, é bem assim, tu tem que saber o que falar e com quem falar, né? Como diz o escritor Zeca Martins, a gente vai falar aqui hoje sobre o senhor Target, que é o público-alvo, né? É o nosso rei, mas não é o Roberto Carlos nem o Elvis Presley, é o rei da publicidade, o público-alvo. Os gringos falam o target, e a gente, né, como a gente é brasileirado, né, o português, a gente fala público-alvo. Público-alvo, então, esses são os nossos tópicos que a gente vai abranger hoje. Certo? Nossos tópicos. Então, para o velhinho lá, Kotler, lá, que já deve estar empoeirado lá, é possível, então, possíveis compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, pessoas que decidem ou influenciam indivíduos, grupos, públicos específicos ou públicos em geral. O público-alvo, então, exerce uma influência fundamental nas decisões do comunicador sobre o que, como, quando e onde, para que dizer. Exatamente. Philip Kotler, para quem não sabe, acho que já foi mencionado, o Philip Kotler, ele é, como a gente diz, o papa do público-alvo, da publicidade e do marketing também tem influência, né? Nós já usamos essa Ele tem lá várias papa, bíblias gigantes e todo mundo lá nas faculdades da vida, eles têm que devorar aqueles livros. Exatamente. Opa, foi demais. E o público-alvo, só para deixar claro, esse é o nosso manda-chuva, é ele que a gente tem que entender e procurar agradar quando a gente for criar qualquer peça. Não sei. Pode ir, Gia. Tá conseguindo ver aí? Então tá. Estou conseguindo ler. Eu não vou ler bem o que está escrito ali, vai ficar para quem quiser e puder ler. Eu vou dar só uma explicadinha por alto, né? Então, o que é o público-alvo? Ele é um pedaço, um segmento da sociedade no geral, né? O público-alvo ele é um segmento de pessoas, um grupo com características em comum. Idade, sexo, interesses, profissão e afins. Então, por que a gente seleciona esse público? Para não ficar tão complicado de anunciar. Porque se tu for tentar agradar todo mundo, vai ficar muito difícil. Ninguém agrada a todos. Então, para determinar um anúncio, uma coisa assim, tu tem que escolher com quem tu quer falar e como tu vai te dirigir a essas pessoas. E esse aqui, é o né, da dona Oxford lá, o livrinho que acho que boa gente lá nos anos 90, 2000 tinha que ter um dicionário. Hoje em dia vai no Google e já era, né? Hoje vai no Google, né? Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de marcas, né, e logos, né?
que só às vezes, como a gente conhece o logo, muitas vezes a gente já sabe qual é que é o seu público, o que ele quer atingir, né? Por exemplo, a Gangue. Gangue é uma loja lá para adolescentes. Não vai ver uma tiazona lá de 80, 90 anos querendo comprar na Gangue. Pode querer raro, comprar? né? Pode. Não vai interferir da tiazona lá pegar e comprar na Gangue. O tiozão também lá. Eu quero lá pegar um skate, vou começar a andar de skate lá. Pode. Vai lá na Gangue, dá uma olhada lá na moda skate. Mas a gente já está... Pelo menos aqui no Sul, né? Porque a Gangue é uma loja aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Se vai lá para o norte, lá não vai ter a Gangue. Tem ali também o Mais Você, da dona Maria Braga, né? Ana Maria, que também, né? que olha, que já é um segmento que qual é que é o público-alvo da Ana Maria? São mulheres, praticamente mulheres. Tem homens que assistem também, tem homens. Mas vocês podem pensar que, olha só o logo da dona Ana Maria lá. É todo rosa, né? Bem bebezinho. Né? Tem ali, ó. Daí tem aquela coisa, né? Os heterotopzeiros. Eu não vou usar rosa, não uso rosa. Rosa é coisa de menina. Né? Daí já tem aquela coisa. Vou utilizar a cor rosa, né? Porque vai atrair mais meninas. Se vai atrair outros clientes, porque a gente vive num planeta, e esse planeta, então, tem várias pessoas. Várias. E várias características diferentes de cada um, certo? Sim. Essas marcas que a gente escolheu para apresentar, né? Isso aí é um exemplo, então, do público-alvo. Eu imagino que todos que estão assistindo já tenham visto pelo menos uma vez alguma dessas marcas. O Banco Itaú, o Programa Mais Você, o canal Cartoon Network e afins, né? Então, isso que o André estava falando é bem importante com relação ao público-alvo, que ele não é obrigatoriamente uma regra. Tu quer atingir o público A, né? Mas não significa que tu vai atingir apenas o público A. Esse é o grupo no qual tu tem que focar, o que tu tem que procurar agradar, atingir, etc. Mas não significa que será só ele. E aqui nós temos um conjunto de marcas com um público-alvo variado, mas você, como o André já dizia, é mais focado em mulheres. Não significa que sejam só mulheres, mas ele é mais focado de mais idade e etc. Tem o canal Loading, tem o evento Comic Con, tem a nossa agência que a gente botou só para fazer um agrado e dar de exemplo, né? Que também um marketing, né? Uma publi. É um marketing, é uma publi, a gente usa. É uma publi. Então é isso, essas marcas aí são exemplos de marcas que vão atender a públicos-alvos diferentes, né? Em cada uma dentro do seu nicho. É muito engraçado, porque eu coloquei ali o Comic Con. A Comic Con é o evento lá para o pessoal que gosta de super-heróis, né? Tudo isso. E a primeira foi em San Diego, lá nas gringas, lá no norte, lá nos Estados Unidos. Porém, entretanto, todavia, foi uma coisa que foi um boom para todo mundo. E hoje em dia, né, a Comic Con de São Paulo, aqui dos Brazuca, é a maior que de San Diego. Então, né, a gringalhada lá remoendo de inveja, de admiração. Né? Isso é o efeito da globalização, né, André? Hoje as coisas já não se restringem mais em fronteiras, em lugares, e isso também é um efeito do nosso jeitinho brasileiro. O que não vem para o Brasil que o brasileiro não consegue mexer e adaptar, né? A gente dá um jeito. E é aquela coisa, teve agora essa história dessa última semana do Super-Homem. O Super-Homem antes, nossa, aquele homem hétero, tararau, que só gosta então de menininhas, e agora surgiu lá o Super-Homem que é bissexual. Que então, teve um monte de gente que detonou, mas teve mais gente que gostou do que detonou. Tanto é que eles tiveram que reimprimir os primeiros capítulos porque teve mais demanda. E isso é uma grande... Eles viram, então, uma coisa que, não existe... essa coisa da inclusão está em tudo que é lugar. Pode ser nos produtos lá da beleza da Nivea, pode ser nos quadrinhos, pode ser em vários lugares. E é uma coisa que está sempre em constante evolução.
né? Sempre está melhorando, está desenvolvendo, as pessoas estão abrindo as novas cabeças, o público está se moldando, se modificando. Está evoluindo. Que nem teve lá a palestra lá do primeiro dia, lá da moça do Correio do Povo. O Correio do Povo era focado só no impresso. Mas e aí? O impresso deu uma queda. E aí? Teve toda uma pesquisa para ver que, então a gente vai ter que dar um foco mais no online. E foi assim. Quem não se inventa, quem não estuda o seu público, vai começar a perder ele, porque o público está sempre em movimento. Hoje em dia, com a internet, está sempre novas tendências surgindo. Tudo isso vai evoluindo. E é uma coisa que estão pensando hoje que vai ser colocado lá para 2, 3 anos. Posso fazer umas considerações em cima do que tu falou sobre o Super-Homem? Eu achei muito bacana. Pode. Tu me deu margem ali para falar de algumas coisas muito interessantes. Isso que o André estava dizendo da modificação do público-alvo e das pessoas no geral, né? Isso vai acontecer sim, certamente, e vai acontecer a curto, médio e longo prazo, né? Isso aí vai mudar daqui 2 anos, vai mudar daqui 50 anos e afins. O público-alvo, tu não pode pegar um público X e dizer, eu vou ficar aqui permanentemente, sem alteração. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que esse público vai mudar, vai se informar, pode ficar mais exigente, etc. E isso que... Eu tô falando muito etc. Isso que o André falou do Super-Homem, quando provavelmente a galera que estava criando essa nova adaptação, vamos dizer, né? Eles pensaram nisso, eu imagino. O Super-Homem geralmente é visto como um personagem forte, um personagem não sei o quê, tal, bam, né? E aí, vamos mudar o jeito do Super-Homem se mostrar, o jeito do Super-Homem de ser um pouco, para poder ser mais inclusivos, mais expressivos com esse personagem. E isso é muito bacana. Isso é uma estratégia de público-alvo. Isso é um jeito de selecionar. Certo. Então, aqui a importância do público-alvo nos negócios, né? Sabendo para quem, quando, onde, local, né? Eu vou fazer essa propaganda, eu vou divulgar, eu vou ter, então, umas campanhas mais eficientes. Não vai ser aquela coisa que, tipo, vou fazer a campanha no X lugar, no X hora e vai dar certo. Pode ser que não. Porque, tipo, quando tu faz uma campanha, tu vai lá no Google Trends, vai lá no Facebook Ads, e vocês vão dizer, é para X público, X hora, tal. Pode ser que dê bom, pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim também, pode ser que dê ruim. Certo? Então, o esforço do marketing então adicionado para a mesma direção, otimização de processo, mensagem e investimento, linguagem mais amigável. É aquela coisa, antigamente usava voz missê, né? Agora não, é tu, você, né? Pai, né? Teve aquela época que todo mundo, pai. Né? Então todo mundo, tu passava alguém na rua, pai. É aquela coisa, né? O tio, né? E assim vai. Isso é gírias, né? Adaptação da linguagem com o passar do tempo. Vai fazendo, né? Então será possível identificar então assuntos que não estão sendo atendidos no material satisfatório e com a sua empresa poder aproveitar a demanda não atendida para criar uma ótima então oportunidade de negócio. É aquela coisa, a gente tem que a gente tem que analisar, a gente tem que ver, pesquisar, e isso é um trabalho frequente. Sim, é verdade. Essa aí da importância do público-alvo nos negócios, né? Isso aí, o publicitário, a pessoa que trabalha com marketing, e essa área da comunicação no geral, vamos dizer assim, mas em especial o publicitário, é um cara, ou uma pessoa, né, no geral, que vai ter que se modificar muito rápido, porque o público-alvo, ele pode mudar daqui para lá, bem ligeiro, então tu vai ter que cuidar a linguagem que tu vai usar de forma mais amigável para tu fazer com que o público-alvo se identifique mais, tu vai ter que ver o que não está sendo tão atendido no público-alvo para que a tua marca possa atender e deixá-lo satisfeito, né? E isso aí que eu tô falando é corroborado exatamente por esse slide que tá aparecendo agora, né? Quer ler esse aí, André, ou eu faço? Pode ler. Então tá, esse aí eu vou ler. Esse aí eu vou ler porque esse aí é bem bom até.
Isso nós vemos, nós que somos estudantes de publicidade, nós vemos nas aulas de economia, de pesquisa da comunicação. Fazendo uma publi aqui, né? Fazendo quem uma publi também, aluno, né? Para quem ainda não é aluno. Aí, já vai ver que daqui a pouco entra inscrições, já vai lá no site, faça a inscrição. Muito bom, André. Para assim, ver dá uma conferidinha, né? Então, tem vários outros cursos dentro da escola. A importância de conhecer o público-alvo está no fato de poder proporcionar um melhor serviço ao consumidor. O consumidor é rei. Se o rei está satisfeito, todos na organização, na empresa, na marca, né, estarão. Se o rei está insatisfeito, mudanças serão necessárias. E só o consumidor tem o poder de demitir a todos, inclusive o dono, o chefe, etc. Né? Porque se tu não está indo bem, o teu negócio, consequentemente, não vai bem. Se tu não está conseguindo atingir da forma que tu queria, o teu negócio vai sentir isso. E, consequentemente, isso é o que vai definir se ele vai para frente ou se ele vai decair. Então, preocupe-se com o manda-chuva público-alvo, porque eles precisam ser satisfeitos, as necessidades do público-alvo precisam ser atendidas e todo mundo na organização, né, na marca, sai ganhando com isso. A gente tem lá aquele lá, o Ford lá, o velhinho lá do Ford, que também já virou pó. O Ford lá dizia que o carro dele tinha que ser tudo preto. Mas daí então chegou as outras e disse: não, no meu carro não vai ser preto, vai ser de outra cor. Daí, então ele já teve que ir lá e mudar, né? As pessoas tinham que colocar na cabeça lá do bendito que tem. A gente tem que dar uma mudada, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Até mesmo teve um caso lá que aqui no Brasil o Ford lá resolveu criar a Fordland lá, que era uma cidade para plantar umas árvores lá para conseguir a borracha para fazer os pneus. Só que daí não deu certo. Não deu certo, ele teve que ir lá e teve outro jeito de conseguir a borracha, que hoje a cidade é abandonada. Porque teve uma nova tecnologia, mais rápido, mais fácil, que vai, então, agradar mais o público. Tem uma frase irônica de brincadeira do Ford, até, né, André? Já que tu falou do carro preto, tem uma frase irônica de brincadeira, que é assim, né? O carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Desde que seja claro preto. Que não, né? Uma ironia. Assim. Quer comentar? Pode ir tudo. Tá, vou só passar por alto, né? Então, agora nós já falamos do que é público-alvo, ou seja, já temos a definição, e nós já dissemos a importância dele nos negócios, né? É o cara que tu precisa conversar, se tu não falar, pode ser que o teu negócio não dê certo. E agora, como escolher o público-alvo? Isso vai depender do teu negócio, vai depender do nicho onde tu pretende atuar. Tua empresa é uma empresa de quê? De pão, de calçado, de roupa, de entretenimento, enfim. E quando tu for escolher o teu público-alvo, tu tem que levar em consideração 4 características essenciais, que são as definidoras do público-alvo. E aqui nesse slide a gente tem as características geográficas. Não adianta eu que tenho uma empresa, né, por exemplo, não é o caso, né, é um exemplo. Não adianta eu que tenho uma empresa de massa ou de pão aqui em Porto Alegre começar a fazer toda a minha publicidade lá no outro lado do mundo, lá no Japão. É uma publicidade que vai ser ineficaz, não vai dar resultado. Então, tu tem que levar em consideração o país, a região, a cidade, até o clima do lugar tu tem que pensar. Imagina a pessoa vendendo bermudinha lá no Polo Norte. É pouco provável que alguém vai comprar, né? Então, a característica geográfica é uma das 4 essenciais que tu vai ter que pensar. Por exemplo, vender sorvete aqui no sul no inverno. Pode vender, vende, mas vai vender sorvete um pouquinho mais lá perto do Equador, né? Que é mais onde pega o sol, é mais quente. Daí então tudo verdade. bem. Né? Tu vai vender, mas vai vender menos. Um pote que a gente coloca aqui, por exemplo, farinha para colocar na carne, que tá caro, mas um pote que coloca aqui farinha lá para o Nordeste, o pessoal vive comendo farinha, aquele pote que aqui é um tamanho X, lá é 3, 4 vezes maior. Isso vai influenciar também a cor, né, do ambiente, a cor da cozinha. Tem estudos, né, que tipo a cor aqui do Rio Grande do Sul de cozinha é mais neutra, né, um preto, branco, vermelho, esse tipo de coisa. Mas se vai um pouquinho para o norte do Brasil já é mais colorido. E isso é uma situação de região. Né? Por exemplo, aqui o chimarrão. Chimarrão, se aqui Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, aqui para baixo se usa, mas lá os paulistas não vão
tomar chimarrão, porque lá também não toma, não é um costume da região, certo? Mas, por exemplo, estou lá no Japão e eu tenho uma lojinha lá de produtos brasileiros. Os brasileiros que estão lá no Japão querem comer, sei lá, feijão lá do Brasil, querem pegar as coisas lá que é do Brasil lá no Japão. E daí a lojinha lá do Japão já sabe. Ele tem que influenciar, então, qual? São os brasileiros, porque o japonês vai ser difícil querer pegar produto, né? Vai querer, Isso então, é uma pegar lembrança de casa, vamos dizer assim, é uma lembrança de casa. É aquela coisa tipo, vai ter aqui uma maionese lá da Alderich, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Vai pegar Tang, que é coisa aqui do Brasil. Eu nem sei se é o Tang aqui do Brasil, mas tudo bem. Mas é isso. Não é que nem aqui se um japonês quer comer sei lá, um missin de algum sabor que só tem lá e não tem aqui. Daí como é que fica? Não vai ter que... Ou a exportação vai para São Paulo, lá para a rua onde tem um monte de coisa lá do Japão. Lá na Rua da Liberdade, Praça acho que é da assim, Liberdade. Não sei. E falando em chimarrão, que legal esse teu chimarrão aí, por sinal, hein? Tá decorado, tá bonito, hein? Tipo, aqui todos os bonequinhos do Lego. Todos os bonequinhos do Lego. Tu tem que pensar quando tu for anunciar qualquer coisa, uma ideia, um produto, um serviço, que é o que o publicitário faz, tu tem que pensar na recepção cultural, né? Vou anunciar uma coisa em qual parte do Brasil? Nordeste, Sul, Centro, enfim, né? Tu tem que pensar no que as pessoas daquela região, daquela cultura pensam e agem, né? E aí já entramos nas características demográficas. Quer falar alguma coisa? Quer dizer algo? Posso falar. Então, aqui nós temos idade, gênero, tamanho da família, ciclo de vida, renda, condições, sociedade, escolaridade, geração, religião, raça, nacionalidade. E isso tudo a gente tem que levar em conta, porque, antigamente existia aquela coisa, a unissex, tanto para homem para homem e para mulher. Agora sai unissex e agora é fluid gender. Então, gênero fluido, e daí então já coloca mais em cima, porque só mudou o nome. Eu gostei da expressão. É a gourmetização, exatamente. O unissex passou agora para ser gênero fluido. Não, mas tá bom, dando para entender o que vai, né? Vai dar E isso é uma palavra-chave que vai lá influenciar lá a pessoazinha lá do marketing, que vai ter que, vou ter que procurar, eu vou vender uma camisa para gênero fluido, ou unissex, daí vai ter isso, sabe? Tipo, e essa palavra-chave lá no Google Ads, Facebook, whatever, vai influenciar toda a tua venda. Sim. A religião, por exemplo, vai ser, então, roupas, vai ser vestido longo, vestido curto, né? Tudo isso vai influenciar. Eu sou uma loja de roupa evangélica. Então vai ser só... Eu sei do vestido que é longo, né? Mas, tipo, é vestido longo, tarará, tarará. Mas é por moda isso. Vai ser... Mas agora eu tenho uma loja de criança. Criança, vai ser menino, menina. Vai ser o quê? Vai se influenciar em quê? Menino ou menina? Existe muito mais mulher no Brasil, né, no mundo, do que homem. Né? Então, por exemplo, e menina sempre tem aquela coisa, tipo, vai ter uma menina para colocar, né, isso, aquilo, aquilo outro, colocar um monte de pereco-teco, nem a criança sabe que está vestindo, mas ela está vestindo, porque a mãe queria, ou o pai queria, colocar aquela roupa na pessoa, na filha. E isso vai influenciar. Mas então lá, eu vou comprar na Zara, ou eu vou comprar ali na C&A, ou eu vou comprar ali na Voluntários, aqui de Porto Alegre. Tudo isso, eu tenho poder de aquisição para comprar na Zara, ou eu tenho poder de aquisição de comprar ali na Voluntários, ou uma intermediário, não sei. E isso tudo vai influenciar. Vai influenciar no preço, no material que vai ser fabricada a roupa, no local onde vai ser exposta essa roupa, onde vão comprar essa roupa, vai ser no shopping ou na Andradas. Tudo isso tudo isso vai influenciar.
Pode ir. E essas são as características psicográficas, né? Como está sendo passado aqui, lá a gente mencionou que num slide anterior, a gente mencionou que eram 4 características. Já foi falada da geográfica, da demográfica, agora pelo André, e essa é a psicográfica. E a psicográfica, nesse caso, ela vai tratar sobre o estilo de vida do cliente, do consumidor, dos valores, interesses. Ali a gente estava falando de religião e tal, de sexo, idade. Não adianta tu, por exemplo, anunciar roupas infantis femininas numa loja tal para gurizada mais velha, né? Vamos dizer assim, de 25, 26, 27 anos. O que eles vão fazer com roupa infantil? Tem que saber que vai influenciar avaliar. uma propaganda no jornal, que vai influenciar uma propaganda no Facebook, Instagram e Google. Isso, veículo, isso, né? Todos esses veículos. Aí aqui tu tem que pensar, por exemplo, na personalidade, aqui falando das características psicográficas, né? Tu tem que pensar na vida do cliente, no que ele vai fazer, qual é a preocupação dele, o que ele precisa para corrigir um determinado problema, que roupa que ele vai querer usar em determinado evento. Ah, minha loja faz roupas de gala, roupas para festas de noite, coisa assim, né? E quem que vai comprar? O que essa pessoa vai querer demonstrar ou atender com esse meu produto? Ou vai comprar, ou vai alugar. Ou vai alugar. Tem tudo isso. Essas são as características comportamentais, né? Isso aí, essa é a última das 4 citadas. As comportamentais, daí elas já vão falar no cliente, mas dentro do mercado, né? O cliente, enquanto cliente, vamos dizer. Nós estamos avaliando ele como um consumidor ali. Ah, qual é o status de usuário? Ah, a Maria, o João, enfim, ele compra regularmente. Ele vem aqui na loja uma vez por mês, ele vem aqui uma vez por semestre, enfim. Tu vai ver como ele se manifesta diante da produção da loja, da marca, né? Ele acompanha nas redes sociais, ele não acompanha, ele costuma ir presencialmente ou ele fala com a loja online. E aí tu também tem que ver a motivação do cliente. O que leva o cliente a consumir da tua marca? É a economia? O preço lá é melhor? É mais acessível? É a conveniência? Ah, a lojinha aqui perto de casa, então eu vou ali para não ter que me locomover tanto. Ou é o prestígio da marca? Essa marca é conceituada, você tá aqui, tá? Não chega a ser merchan que eu tô fazendo, né? Mas Nike, Adidas, né? Tem gente que leva isso mais em consideração. Agora tem gente que já leva mais o lado do preço e tal. Status de lealdade é o último tópico dessa característica aqui. Status de lealdade. Não esperem muita fidelidade do cliente, porque podemos falhar nisso, né, como publicitários. O cliente ele vai se tornar fiel progressivamente, se tornar, e vai depender muito do esforço, da demanda, vai depender do esforço que a loja emprega no cliente. Mas já, para não decepcionar ninguém, né, André? Não esperem muita fidelidade do cliente. Nada contra o cliente, mas isso é comércio, né? Sejamos realistas. E a fidelidade e aquela briga, né? Não é somente numa loja, mas também, por exemplo, lá na DC e Marvel. Né? Uhum. As D7s e as Marvetes, né? Que se chamam. E Marvetes. Né? Que agora tá uma coisa, não pode gostar, tem aquela coisa, parece que voltamos lá para os anos 90, só pode gostar de um, não pode gostar dos dois, né? Se gostar dos dois, tem que ser colocado na cruz ali na esquina. Mas vamos para o próximo. Pepsi, Coca e afins. Pepsi, né? Coca, né? Então, a pesquisa vai influenciar muito, por causa que a pesquisa a gente vai ter que ter o nosso público-alvo, a gente vai ter que saber como é que ele desenvolve, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele deixa de gostar. Vamos ter que, além disso, depois dessa análise, a gente tem que pesquisar na rua quais são as tendências, né, também. O que esse público quer? Daí, então, vai pesquisar lá. E não é uma coisa que, tipo, do estoque. Não. Por causa que vocês têm que saber o que vocês têm que fazer a pesquisa, todo o questionário, uma pesquisa quali ou quant, no local onde vocês vão colocar essa pesquisa, vocês vão ter que treinar as pessoas que vão fazer essa pesquisa de mercado. Eu vou fazer um Google Forms lá, um formulário e mandar para 500 pessoas. Ou eu vou contratar uma pessoa e essa pessoa vai lá para Borges, sei lá, para Andradas, para fazer uma pesquisa. Ou eu vou pegar um ambiente e vou fazer uma pesquisa com espelho. Esse tipo de pesquisa vai ver lá no curso do irmão Pedro, que daqui a pouco abre as inscrições, tá? Confere lá. Confere lá.
Então, o que é persona? Persona, depois que a gente tem todo esse montadinho, bonitinho, de como é que é para ser o meu público, eu vou criar uma história, literalmente criar uma história. Eu vou dizer então, fulaninha, sei lá, 25, 23 anos, fazendo faculdade de arquitetura, gosta muito de desenhar, vai muito nas lojas para comprar papéis diferentes, canetas diferentes, gosta muito de desenhar à noite, gosta também de acessar a internet. Além de trabalhos na internet, ela também gosta de fazer trabalhos no computador ou manual. E vocês vão contar toda uma história dessa fulaninha. Para o quê? Para ajudar. Isso daí. Mas é só para criar uma história para ajudar. O que vai ajudar? Vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar a pessoa que vai ter que pesquisar, por exemplo, alguém para tirar umas fotos, vai ajudar as pessoas que vão na rua pegar uma pesquisa, vai ajudar em várias maneiras que vocês nem têm ideia de como. E até mesmo para vender uma propaganda, algum anúncio com essa história. Tudo isso vocês têm que fazer na persona. E a persona é muito legal e vocês têm que desenvolver a persona, que a persona ajuda muito. A persona vai resumir todo o trabalho que você fez num pequeno texto. Vocês não vão fazer um livro lá do Guerra dos Tronos, lá do Game Martin, of Thrones, né? Mas é aquela coisa que vocês vão direcionar. Certo? Sim. Isso aí da persona, estamos falando de persona agora, né? O título dessa nossa conversa, da palestra aqui do festival, é público-alvo. Sim, esse é o nosso tema central. Mas nós não vamos nos prender só no público-alvo. O que é a persona, que nem dizia o André, né? Depois que tu tem já toda a parte de embasamento do público-alvo, depois de saber quem tu quer atingir, chegamos na parte da persona, que ela é literalmente, né, a encarnação do público-alvo, a personificação do público-alvo. Tu vai pegar todo aquele grupo de pessoas, todo aquele conjunto, e vai botar em um único indivíduo. E é com esse indivíduo que tu vai ter que conversar para atender. Isso, para desenvolver todo o teu trabalho. E é isso, ó. Então, aqui, vocês podem dar uma pausa aí, que aqui a gente não tem. A gente tem o negócio do tempo, né? Então, vocês podem pegar, ler. Aqui tem várias informações, sabe? Tipo, deve ser construindo um texto, o seu público-alvo deve ser personalizado. Dá uma pausa aí, lê. A gente não vai ler os slides porque temos tempo, tem né? Muita coisa, aí, tem tempo. Né? Tem muita coisa. E aí, mas os slides estão passando e quem quiser conseguir pode dar uma lida enquanto a gente vai só explicando aqui, dando uma conversada. Pode ir. Quer fazer esse? Tá bom. E então, como eu disse que a gente não ia se prender só em público-alvo, a gente vai, né, vamos abrir para mais lugares. A gente falou de público-alvo, falamos de persona, que é a personificação do público-alvo, o público-alvo como sujeito. Desculpa. E agora a gente vai falar do grande público. O que é o grande público? Está escrito ali, dá para ler, né? Mas eu vou explicar um pouquinho que o grande público é nada mais, nada menos do que o conjunto dos públicos-alvo. O grande público, ele é aquilo que a gente chama de massa. É o público-alvo da Renner, é o público-alvo da C&A, é o público-alvo da Coca-Cola, é o público-alvo de todas essas marcas. Cada uma delas tem o seu segmento, o seu pedaço do bolo, né? Mas o grande público nada mais é do que o bolo inteiro, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no mercado, em compra e venda, e etc. E diferença de dois estilos de comunicação, né? Para falar com o público-alvo, a gente usa a comunicação segmentada, a comunicação para aquele tipo de gente, de pessoas, de público. E para falar com um grande público, a gente usa a comunicação de massa, ou seja, o meio e o veículo que mais vai atingir é o que a gente quer quando vai falar com um público grande, o grande público. Vai lá, André, que eu falo muito. E é aquela coisa, né? O grande público a gente pode usar assim. Vai ser a propaganda lá nas rádios, vai ser a propaganda lá no jornal, no meio do jornal ou no meio da novela. Isso aí, quem é que vai chamar lá? Uma propaganda no futebol, né? Já tá, quando a gente faz uma propaganda na TV, também a gente já tá tudo lá esquematizado, já tá tudo lá
pensado, né, por alguém, e vocês podem se meter nessa atividade, sendo publicitário, e analisar o público. Mas vamos dizer assim, vamos ser aquela coisa, propaganda de cerveja no meio do futebol, pode ser, mas aí lá nos campos de futebol também tem um monte de coisa de propaganda lá, que tá filmando lá os carinhas lá batendo bola, mas tem lá no final uma publi lá com umas plaquinhas lá no fundo, ou a publi lá na camisa do jogador. Né? Tudo isso vai entender. E aquela publi que vai lá do Itaú, que está lá no jogador, também vai ter lá na Ana Maria, ou vai ter lá no Jornal Nacional, porque daí, por exemplo, o Itaú, ele não vai ficar, o quê? São pessoas, né, tanto homens como mulheres, de idade tal a tal. Vocês podem perceber até as propagandas do Itaú, que são divididas entre seus segmentos. Vai ser o Itaú lá Black, sei lá, whatever, que vai ser para as pessoas com alto rendimento, ou o Itaú mais normalzinho lá, que vai ser para a pessoa normal. Vai ser o gerente que vai te atender lá com um monte de gente, ou um gerente que vai te atender no seu escritório. E isso que o Itaú tem, né? Tem, então, o seu grande público, e ele vai, então, segmentando, né? Todo ele. Esse aí eu vou ter muito prazer em explicar, esse aí eu vou gostar. Esse aí é um gráfico, é um desenho que a gente criou enquanto fazia os nossos planos de apresentação. E ali em cima está escrito mercado, né? Tá dando para ler, e a gente vai fazer aqui a diferença de público-alvo e grande público. E passa para o próximo, André, que daí tem a legenda, ó. É esse aí, ó. Grande público. Tem ali, se vocês verem, várias faixas coloridas e tem um quadradinho pequeno dentro dessas faixas. E embaixo tem A, B, C, D e E. Essa faixa colorida é o público-alvo. Cada um desses retângulos, né? Esses retângulos na vertical, eles são um público-alvo. E aí o conjunto desses públicos-alvo forma o grande público, e aquele quadradinho pequeno é a persona. Isso é uma esquematização, tá? E o A, o B, o C e o D são as marcas que vão atender a esses públicos. A marca A vai atender o público A, a marca B vai atender o público B. Pode ir, André. O público, por exemplo, é o público que vai pegar lá o Omo, ou o público que vai lá pegar o Brilhante, ou o público que vai pegar um outro sabão de roupa, e assim vai. Opa! Peraí, me perdi. Calma. Esse aí dá até para ler, esse aí é bem fácil. Esse eu vou ler, então. Ó, ainda só para deixar bem claro e encerrar a parte de grande público e público-alvo, né, para que fique claro, eu vou ler esse slide, que ele é bem curtinho até, né? O público-alvo corresponde a um nicho específico de consumidores com características semelhantes. Pessoas que gostam de comer sushi, que gostam de comer churrasco, características semelhantes. O grande público corresponde a uma variedade de nichos, ou seja, nada mais, nada menos do que todos os públicos dentro de um grupo. Pode passar. Aqui. Esse eu acho que eu vou explicar também, porque esse é um pouquinho mais complicado, vai ser você. Né? Tá bom, não tem problema. Então, né, ali tá, conforme tá nos tópicos, só para encerrar esse trabalho, que é focado em publicidade, nós queremos dizer qual é a relação da publicidade com o marketing. O marketing, ele é a vontade do mercado, vamos dizer assim. É a ação de fazer mercado, de comércio. E a publicidade, eu sei que tem, muitas vezes, dá confusão entre o conceito de publicidade e o conceito de marketing. A publicidade não é marketing, senão não seriam nomes diferentes. Ela é uma área do marketing. Ela é a parte que o marketing usa para expressar aquilo que tem para vender. A ideia do mercado é que pessoas possam vender coisas e que pessoas possam comprar coisas, fazendo assim a economia funcionar, fazendo assim a sobrevivência de muitas famílias, né? Pode passar para o próximo. E aí eu coloquei aqui, né, as áreas do marketing. Eu não estou focando aqui no tipo, nós não estamos focando nos tipos de marketing. Marketing digital, marketing de porta a porta, tem vários tipos, né? Mas aqui a gente tem vários tipos. Aí aqui a gente está falando só da divisão de trabalho do marketing, ou seja, das áreas operacionais, como está ali. É a criação, a comunicação, a entrega e a troca. Criação é quem fabrica, comunicação é nós, né, publicitários que anunciamos, entrega é tipo o pessoal do frete ou coisa desse tipo,
e troca é a parte da venda em si, né? Eu te dou o produto e tu me dá o dinheiro. Mas a nossa parte de publicitário é na comunicação. Quer ler aqueles tópicos ali do lado, André? Não sei se tem problema, né? Pode ir. Tá, então, depois de ter dito as áreas operacionais do marketing, criação, comunicação e entrega, vamos ver qual é a utilidade disso. Criação, comunicação, entrega e troca do quê? De ofertas. Ofertas do quê? De produtos e serviços, naturalmente. E por quê? Para vender e lucrar mais. E esse é o nosso objetivo escolhendo o público-alvo. Lembrem, o título da palestra é Escolhendo o Público e Lucrando. Isso aqui. E aí, qual a relação da publicidade com marketing? Como eu já dizia, né? Publicidade não é marketing, cada um no seu quadrado. Aí a gente pode imaginar o marketing como um corpo e a publicidade como um membro desse corpo, um braço, né? E aí, nas áreas operacionais do marketing, tem a comunicação, aí que entra a publicidade. Só cuidado, não pensem que comunicação é sinônimo de publicidade, também não é. Tem mais de um tipo de comunicação. Música, fotografia, jornalismo, artes, tudo isso é comunicação. Mas daí Tudo aquele isso. último tópico, ó, a parte da comunicação que se dedica a persuadir um possível consumidor a consumir, se chama publicidade. Esse é o nosso dever, persuadir possíveis consumidores a consumir. É aquela situação de tá dando lá a novela e a fulaninha vai lá, abre a geladeira e pega uma caixa de leite. E ali já tem uma publi, né? Já tem a fulaninha, que já tem seus traços todo lá pensado desde lá do início da novela, vai pegar leite tal, vai pegar suco tal, daí ela vai dizer, nossa, que leite gostoso, que dá para misturar com uma batida, não sei o que eu faço, uma batida, um achocolatado, e ela fala, e ela vai desenvolver tudo isso, e a gente está pensando que a gente está vendo a mocinha que está com um conflito amoroso em pegar um lobisomem ou um vampiro, não, ela está preocupada em pegar o leite. A marca do leite para ela é mais importante do que pegar o vampiro ou entre Jacob e Edward, eu escolho o Piracanjuba. Pego lá o Piracanjuba, não quero nenhum dos dois. O que vai me trazer dinheiro é o Piracanjuba, não vai me trazer. Ele ali vai pegar qualquer uma lá. Muito bom. Eu gostei muito desse exemplo que o André deu, porque isso é um exemplo que a gente vê na prática, né? Vocês e nós que assistimos, sei lá, novela, série, filme, a gente sabe sim, por mais que não pareça, né, para alguns publicitários, a gente sabe sim que no meio de algumas cenas ali do cinema, vamos dizer, tem uma publicidade, chega a menina ou o cara lá em casa vem cansado. Mocinho num carro mega fodástico lá, vai de longe o carro, e daí então quando chega o carro, bang, na frente do carro, isso, a marca já mostra lá, bem Ford, grande a marca, Ford, Chevrolet. Então tá lá no cinema e assim, uma marca bem grandona. A gente foi patrocinado por tal. Olha lá os computadorzinhos da Dell. É por causa da dona Apple, da maçãzinha que vai ter lá atrás. Aí assim vai. Aí chega a pessoa com fome, vai pegar aquela comida que está guardada na geladeira e aí mostra ali a marca da loja. Isso aí a gente sabe, né? A gente olha a série e filme, a gente sabe que eles fazem isso. E aí então, tudo isso vai ajudar vocês com o público-alvo. Certo? E a gente compartilha e agradece. Qualquer dúvida, agora podem fazer perguntas. Isso, essa hora é hora boa também. Qualquer dúvida... Lembrando, gente, que a agência Compartilha é uma agência experimental, né, da Escola Irmão Pedro, que as inscrições começam logo. Se vocês quiserem se inscrever, vão lá. Pois é, a gente estava falando disso, né? Fazer essas publi. O Irmão Pedro agora está com as inscrições abertas para o curso de publicidade. Vai abrir. E a agência Compartilha, que é onde nós estamos atuando, estudando, ela é uma das agências. E a gente está aí apresentando esse trabalho para vocês. Esperamos que ele contribua na formação de cada um, que cada um consiga tirar o melhor proveito para realmente aplicar. Ok. Estamos lendo aqui o chat. Qualquer pergunta, qualquer question, sintam-se à vontade, a gente vai responder. Já temos ferramentas que nos ajudam a conhecer nosso público-alvo, pensando no digital. Quais vocês indicam? Funda, né? Essa daí foi boa também. Ferramentas que a gente pode usar, né? Principalmente o Google Ads. O Google é um soberano, que daí ele vai ter
tudo. Ele vai ter ferramentas que ele vai perguntar qual que vai ser, onde é, tu vai colocar uma palavra-chave. E ele vai mostrar a região, vai perguntar, vai colocar, por exemplo, Halloween. Daí, lá no Google, é um dos sites do Google, ele vai perguntar, vai colocar lá Halloween. Ele vai mostrar um mapa, daí você vai dizer, vai ser Brasil. Daí vocês vão, daí vai fazer um funil. E ele vai pegar as regiões que pegaram mais aquela palavra Halloween. E aí vocês vão segregando, vocês vão diminuir. Vou colocar aqui, por exemplo, cuia. Né? Então, cuia de chimarrão. Vai lá até o Google, no Google Keywords, vocês vão ter todo acesso a essas palavras. Aí vocês vão desenvolvendo e ali tem as informações. Sim. Isso que tu está falando é muito bom, né? A pergunta ali foi sobre o meio digital, né? Uma sugestão, isso que o André estava citando, aos meios mais formais, né? O Google, ele é um buscador, e hoje, 2021, ele é o maior buscador, se eu não me engano, ele é o grande. Então, o Google, existe ele vai lá ter o Bing, mas o Bing está lá, né? Tem muito buscador que caiu, né, diante do Google, mas além o Google é o que todo mundo, tipo, qualquer dúvida, até mesmo celular, porque tu tá com um smartphone, a primeira coisa que tu abre o smartphone tem ali o coisa de pesquisa do Google. Além das ferramentas do Google, é muito bom ficar atento às redes sociais, né? É mais informal, mas isso ajuda. Fica de olho nos feedbacks dados no Facebook, no Instagram, nas redes sociais que a maioria das empresas acompanha, Twitter. Se um cliente está descontente hoje em dia na tecnologia, né, ele vai lá na rede social e vai meter a boca na empresa, na marca, né? Então, fiquem atentos aos feedbacks. Fiquem atentos. Ali, os modelos estereotipados de publicidade estão realmente ultrapassados? Os zumbis da família branca, margarina, pode voltar. Como, por exemplo, aquela coisa lá da calça boca de sino, que era lá anos 70, voltou ali anos 90 e agora pode voltar. O tie-dye lá era lá dos hippies, né? Que era aquela coisa lá, tipo, pegava uma roupa branca, colocava um monte de cor e já era. E agora, qual é a modernidade? Não, tem uma máquina lá que já faz toda a estampa, só tem uma pessoa que faz a estampa tie-dye no computador, eles imprimem lá, tingem a roupa do jeito que querem e é aquilo. É tudo mais ligeiro, né? É tudo mais ligeiro e é uma padronização. É como se fosse as roupas tipo um vestido todo floreado, lá da lojinha fulaninha. É a mesma coisa com o tie-dye. Agora, hoje em dia, ninguém vai lá pegar uma blusa, colocar um monte de elástico, fazer um monte de pigmentação. Não, compra na loja. E antes o pessoal lá do hippie usava aquela lá, fazia todo um esquema de pegar a coloração, torcer, tarará, tururu. Hoje não, hoje está tudo lá. Vai ali no centro de Porto Alegre, nas lojas de tecido, tem 500 mil cor diferente. E é a mesma coisa, aquela coisa da margarina. A margarina teve aquele, acho que foi do Porto dos Fundos, né? Que é a família branca lá, o carinha com a família, que depois pegou e estava traindo, a mulher toda cheia de problema, o homem todo cheio de problema, e pode voltar, e vai voltar certamente, por causa que aquilo ali tem um público-alvo, uma segregação, é a família tradicional brasileira. Vai saber, mas a família tradicional, eu não gosto desse termo, eu também não gosto muito termo tradicional, porque me dá coisas. Tradicional para mim lembra coisa velha, já dá uma coisa de ruim. Nada contra as tradições de qualquer mas o termo tradicional na publicidade ele pode ser um pouquinho complicado de se usar. A gente tem que buscar aquela sempre coisa a renovação. marca de 50 anos de tradição. Daí, então tem todo aquele apelo mas como é que tu tá público hoje? Lá da redação que a gente viu lá ontem, né, da professora lá de redação, que desenvolveu, né, todas aquelas palavras-chave que vão desenvolver o nosso... Olha a pergunta ali, André, essa nova aqui que foi feita. Em todas as redes sociais temos análise de métricas, isso ajuda? Sim, ajuda horrores. Muito. Vai ser lá uma publi hoje em dia, gente, YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, ele vai ter quais foram as pessoas, eles sabem quanto
quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas viram o filme, quantas É o pessoas famoso algoritmo. pararam de ver o filme em X lugar, quantas pessoas deram um X2, né, para deixar mais rápido. E isso tudo eles têm acesso às informações. E ao Facebook também, porque eles estão pegando as tuas informações e armazenando no banco de dados para vender para as lojas para fazer a publicação. Tudo isso, eles pegam todas as informações. Certamente vocês já viram em tudo que é lugar, né, dizendo que, tipo, eu falei que eu quero uma camisa rosa, no meu celular apareceu 1.500 roupas opções para rosa, te atender, né? E é aquela coisa, tu procurou uma vez no Google, tu vai estar se usa o termo bolha. Bolha. Quando você pesquisa um assunto... Oi, pode falar. Não, pode falar da bolha. Quando pesquisa um assunto, o Google te coloca numa bolha. E aquela bolha, ele te pega, então, as informações que são parecidas e coloca para você olhar. Quando vocês vão lá no Facebook também, o Facebook, primeiro, vamos usar o TikTok, que é uma rede social muito recente. O TikTok, ele tem um algoritmo que os vídeos que vocês olham, que ficam mais tempo olhando, ele vai pegar, então, as pessoas que fazem esse tipo de vídeo e colocar na tua timeline para você ver. Então, você tem tudo isso. Ele tem todo esse esquema. Ele pega todas as informações dos teus dados para te agradar. Se tu, por exemplo, a minha irmã lá, ela vê muito vídeo de cachorrinho dublado lá. A pessoa falando, o cachorrinho lá dublando. Daí vai aparecer 500 mil filmes de cachorrinho dublado para ela. Ou ela quer ver uma coisa de filme de terror. Pessoas que colocam, então, conteúdo de filme de terror, vai aparecer mais para ela lá no TikTok. Ou no Facebook, ou no YouTube. Certo? Tudo isso... Tudo que vocês fazem na internet, eu estou usando o Facebook porque é gratuito e eu faço o que eu quero no gratuito. Mas as tuas informações que tu tá no Facebook estão sendo passadas, estão sendo, né, o Google, Facebook, YouTube, tudo é diante das tuas características. Se tu é a favor de um político tal ou do político tal, vai aparecer, então, mais informações de tais políticos. Entendeu? Uma coisa que eu queria comentar brevemente sobre as métricas de rede social é o seguinte: não sei se são todas as redes sociais que vão expor as suas regras e parâmetros de feedback, mas fiquem atentos e procurem na internet, se possível, tu que anuncia no Instagram, no YouTube, no Facebook, sabe-se lá Deus onde mais, procure os parâmetros e métricas de feedback de cliente, porque tem uma loja virtual, né? Enfim, porque isso vai te ajudar. O cliente, ele certamente vai lá e vai dizer, nossa, que produto ou que serviço agradável, aquilo lá me ajudou muito naquele momento. Ou o cliente vai lá e vai dizer, nossa, o teu serviço foi uma porcaria, e o cliente não economiza quando ele vai falar com a marca, né? A gente sabe disso porque a gente também é cliente. Certo? Mais dúvidas? A fonte de pesquisa que você tem mais uma ali, acho que a gente pode responder essa e já vamos nos preparar para... E, olha, essa coisa que vocês buscam para ficar atualizado é negócio da bolha, sabe? Mas é muito artigo acadêmico. Vocês vão lá no Google Acadêmico, procurem, coloquem lá as palavras-chave. Quem tem faculdade sabe, já está falando as keywords. Quem não tem faculdade, ou está começando no curso, vai ter as palavras-chave que vocês vão lá no Google Acadêmico e vai ter uma cambada de artigo para vocês ler. Mas eu tenho que ler. Infelizmente, tem que ler. Ou, vai pegar um livro também. Mas, assim, essa coisa de atualização, os livros têm livros que são datados, que, sei lá, há muito tempo atrás era uma coisa, mas artigo acadêmico é uma coisa, são mais atuais, são coisas que pode ser 1 ano, 2 anos atrás, e são feitos com análise, e para fazer um artigo acadêmico, quem já fez sabe que é uma coisa do campo, porque tem que fazer uma pesquisa, às vezes fazer entrevistas. Tem que fazer entrevista, tem que fazer análise, tem que fazer uma cambada de coisa e depois escrever tudo. Mas daí é coisa da faculdade. Mas é bom, né? Sempre dá certo.
Gente, eu tô me mexendo bastante aqui, tá? E é isso mesmo, atrapalhando né? E o a artigo filmagem. acadêmico não é fake news, por causa que tem várias pessoas querendo detonar teu artigo antes de ser publicado. Ah, é Então, verdade. não vai lá no jornal lá do Coisa querendo detonar o animezinho, porque não entende como é que funciona um anime. Né? Vão ler, vão se especializar, não vão vendo. Tem muita fake news e tem gente que se aproveita da fake news para ferrar com a vida de todo mundo ou dar o pitaco onde na vida que não dá pitaco numa coisa que não sabe, então não tem como. Vão lá, pesquisem. Mas vacina é bom, vacina é ruim. Poxa, vai lá, lê, se informa. Não vão... porque eu recebi numa corrente do WhatsApp. Meu Deus, ali não. Vão lá, desenvolvam, não sei. Eu sei que parece, nossa, é chato, vou ter que ler. Não, mas, gente, vocês tem 500 mil anos que a gente gerou a escrita. Então, aproveitei dela, sabe? Tipo, então, ou tenham fontes, tipo, youtubers que são interessantes, né? Que tem todo o embasamento. Não vão naquele youtuber que não tem nenhum referencial teórico, não tem alguém para você que tem um respaldo, vocês têm que ter um respaldo. Né? Mas eu, por causa que era isso. Lá vem a professora Margarete. Senhora, só antes de tu finalizar, vou dar um último recado sobre isso que o André falou, tá? Gente, claro. Vocês que forem ser publicitários ou cursar publicidade, etc., pesquisem, procurem leituras em livros, artigos e sites, não se baseiem só pela notícia do WhatsApp. Cuidado com as fake news. Sejam fiéis ao que vocês publicam. Conscientes, tá? Leiam, desenvolvam. Pode falar. Bom, gente, estou aqui cheia de emoção. Ver esses alunos apresentando dessa forma, né, com esse conhecimento, trazendo exemplos, transitando por isso assim com facilidade de falar e de defender as suas ideias, enfim, o que eles trouxeram aqui, nossa, só enche a gente de orgulho. Aprendi com vocês, né? E a gente vai caminhando e aprendendo cada dia, e esse é o segredo da vida. Trouxeram um assunto que, desde o início, quando eu vi o que vocês iam falar, eu pensei, opa, né? Isso tem que ser bom e vai ser bom, e foi bom, porque não existe nada nesse mundo que se faça na publicidade sem que eu pesquise sobre para quem eu quero, com quem eu vou querer falar, para quem eu vou falar, e depois me coloque nesse lugar para entender muito bem esse público, senão nada acontece. Né? E isso, gente, se a gente pensar, não é só na publicidade, né? Na vida da gente. Né? Eu vou receber alguns amigos na minha casa. Quem são esses amigos? Do que eles gostam, né? Então, a vida já traz... mesa de cerveja ou uma mesa de destilado, uma mesa de suco? Então, a vida já traz isso, até os assuntos que a gente vai conversar, né? A gente vai pensar, se vai vir aqui um grupo de jovens, amigos dos meus sobrinhos, por exemplo, o assunto vai ser um, né? Se vão vir os meus amigos, certamente os assuntos são outros. Então, assim, vocês trouxeram isso muito bem. Então, eu sou só gratidão. Muito obrigada. Nós também. Muito obrigada, senhora Margarete Bar. Imagina. E obrigado a gente estar aqui acompanhando pelo chat. Obrigado a todo mundo que comentou e fez pergunta, aos comentários carinhosos. Muito bom ver isso. Muito e obrigado. A gente espera ter contribuído com vocês também. Sempre é bom, né? Sempre é bom aquele negócio, tipo, ser elogiado, mas a gente também tem que ter aquele feedback. Tem que merecer o elogio. Tem que merecer o elogio, a gente sempre evoluir, a gente nunca tá bom. Mas vocês merecem todos os elogios. Tá? Desde o início eu tenho dado um retorninho lá dos trabalhos de vocês, da dedicação de vocês. É visível, a turma sabe isso, então, muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada, senhora Margarete. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu já vou aqui falando do nosso próximo momento, né, que claro. A agência Sunflower. Certo. Tá, já vamos nos despedir, então. Tchau, obrigadão. Bom começar a semana que vem, já vai ter um feriadão, quem sabe, né? Tchau. Tá certo. Que tal começar a estudar em 2022? Na Escola Irmão Pedro, temos cursos técnicos gratuitos. Contabilidade, publicidade,
secretariado nos turnos manhã ou noite. Os cursos possuem 1 ano de duração. Todos os cursos possuem aproximação com o mercado de trabalho. Você pode aproveitar para fazer um estágio na área. Não perca, as inscrições estão abertas. Acesse o site educação.rs.gov.br. Mais informações no site da escola ou pelo e-mail da escola. Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, para quem quer mais do mundo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Olá, Isadora, sim, bem-vindas ao nosso festival, bem-vinda Camila, bem-vinda Isadora. Amanhã, então, agora é com vocês. Vamos lá? Vamos. Camila, por favor, abre teu microfone. Oi, olá, tá conseguindo me ouvir? Olá. Sim, conseguimos. Sim. Acho que a câmera tá...
Vocês estão conseguindo me ver? Ah, desculpa, porque tem o negocinho aqui na tela que estava bloqueado. Aê! Olá! Eu vou tirar a máscara aqui, respeito toda a situação, né, pandêmica que nós ainda estamos vivendo. E é isso. Eu tenho que compartilhar a tela, né, no caso? Sim, isso mesmo. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Isadora, essa é a Camila, minha palestrante, designer de mão cheia, uma moça inteligentíssima, querida, amigável. Agradeço muito pela tua participação, minha amiga querida, e vamos agora aos nossos assuntos. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tá conseguindo ver, Isa? Tá carregando. Isso, Tá. Pronto. Isso. Obrigada, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu me chamo Camila, como a Isa já explicou. Eu sou designer e estudo designer, sou universitária do curso de Marketing e Comunicação Social pela Universidade de Potiguar. E foi uma honra para mim esse convite, né? Eu fiquei até um pouco receosa de aceitar, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu espero fazer jus à oportunidade. Vamos lá, então. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre design de partners, né? Que, na verdade, o design de partners, ele é algo mais voltado para a programação e para desenvolvedores, porque, basicamente, eles são soluções genéricas em códigos criados por arquitetos para, como eu falei, solucionar problemas e a usabilidade na questão web, né? Na questão do desenvolvimento em si. Mas o que eu gostaria de trazer, que é pouco falado, é sobre a conscientização do uso, né, dessas soluções de interfaces no nosso dia a dia. Por isso que eu escolhi tratar um pouco sobre do design de partners e o truque dos sites para abrir mão das nossas privacidades. Campo minado da privacidade. Então, basicamente, hoje, no mundo que nós vivemos, estamos na era de compartilhar, né? Então, a gente quer compartilhar onde estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos, por que estamos, a hora que estamos. Nós queremos nos expor, porque o ser humano, por si só, ele gosta de sentir que é o centro da atenção, que é importante, que ele é digno do mundo e que todas as pessoas, né, vivam em prol do propósito dele. E quando a gente oferece isso para todas as pessoas, em todos os campos, em todas as redes sociais, as pessoas podem usar nossas informações e aquilo que é mais precioso para a gente, como tempo, lugar, valores, ao favor delas e ao malefício da gente, digamos assim. Então, eu selecionei esses pontos que falam sobre a prática de utilizar o design de interfaces, engenharia social e outros truques para direcionar os usuários em uma direção específica. Um conceito que tem seu próprio site, que inclui listas dos piores exemplos apresentados em bem escambrosos. Então, o design de partners, ele traz grandes soluções e traz grandes vantagens para grandes empresas, grandes sites. Ele conecta, ele pega informações, ele faz o estudo da persona dele, ele traz o cliente para agir de forma como normalmente ele não agiria, sem uma certa consciência do malefício que pode causar ao cliente, ou, como eu posso dizer, sem uma certa consciência do que ele está fazendo ao consumidor. Então, essa conscientização com relação à privacidade é muito comum a gente, sem querer, assinar um serviço a mais e não perceber, ou se cadastrar em uma plataforma que não lembra que se cadastrou, adquirir um produto a mais na compra que a gente não lembra que comprou. Então, essas situações acontecem muitas vezes devido
a nossa privacidade de consumidor ser invadida até, de certa forma, benéfica. Uma coisinha simples, uma coisa pequena, não percebi, não faz falta para mim, mas que de grão em grão a galinha, digamos assim, ela vai enchendo o papo. Pronto, aqui eu deixei um exemplo, que é um exemplo bem antigo, que foi um dos pioneiros modelos do Dark Partners. Porque na internet, na web, existe o lado bom e o lado ruim. Então, assim como existe o Partners bom, existe o Dark Partners, que é justamente o lado ruim. E nessa situação, muito antiga, digamos assim, essa pessoa que estava prestes a comprar um voo acabou adquirindo um seguro de viagem que ela não queria e que ela não percebeu que estava adquirindo. Muitas das vezes essas situações acontecem devido a gente tem uma vida tão corrida, tem um estilo de vida tão agitado que a gente não para ler, não para observar, não para conhecer quais são os nossos direitos na compra, quais são os nossos direitos de usuário, nossos direitos de consumidor. Então, a gente acaba sendo enganado muitas vezes por essa estratégia de uso e por essa aplicação de design, digamos assim, voltada para o lado dos interesses comerciais, sem a consciência. Então, como vocês podem ver aqui, né, tá em inglês, mas ele está falando justamente sobre comprar um seguro de viagem. Veja as políticas de privacidade e os benefícios. Então, a pessoa, às vezes, sem querer, ela acaba consumindo ou ela acaba adquirindo coisas que ela não precisa ou que ela até mesmo não quer, sem perceber. Então, não sei, eu não estou conseguindo olhar o até chat, como se mas... fosse uma. É até como se fosse uma armadilha virtual, né? Sim, com certeza. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Isa, como eu não estou conseguindo ver o chat, se você vê alguma pergunta, você pode interromper ou você pode anotar que depois eu vou ficar aberta a tirar dúvidas ou ouvir feedbacks e afins. Tá bom, tô de controle aqui. Tá bom. A ética do Dark Partners não é sempre tão clara também. Bom, isso já era o que eu vinha falando, né? Que estão nas entrelinhas que muitas das vezes a gente não consegue captar de primeiro, ou muitas das vezes a gente nem sabe que existe, né? Então, antes de eu estudar sobre partners na programação e antes de eu estudar sobre o Dark Partners também, para trazer um pouco mais para cá, eu não tinha consciência de que muitas das vezes eu estava sendo manipulada através do designer para comprar coisas que não precisava e para acessar ou me engajar em coisas que eu não queria. Então, esse exemplo do Uber aqui, né? Que o design do aplicativo dá mais dinheiro para os motoristas e fornece melhor serviço para os passageiros. Mesmo que você peça o Uber mais chique, quando poderia pedir o mais barato. É uma situação muito comum, porque muitas vezes eu vou chamar um Uber e, tipo, sempre tem aquelas 3 opções, né? Que é Uber X, Uber normal e o de entrega, acho que é o Uber Eats. E então, muitas vezes eu vou olhar o Uber, eu já aperto na primeira corrida porque eu tô com pressa ou porque eu não vi. E geralmente as primeiras corridas, as que estão selecionadas, é o Uber mais chique e é o mais caro. E depois, quando eu paro assim para olhar, eu vejo, tinha outro mais barato ali, que era o econômico, e eu não percebi. Então, essa manipulação na experiência do usuário, a manipulação na aplicação do design, a manipulação na copyright, ela faz com que nós, seres humanos, nós consumidores, agimos de forma tão impulsiva pelo estilo de vida que a gente acaba sendo levado e usurpado, digamos assim, entre aspas, né? Usurpado de uma forma que não temos nem a consciência do que estamos passando. Então, eu acho que é muito importante a gente alertar e conscientizar sobre essas aplicações para
que não seja só as empresas e os empresários e os aplicantes dessas técnicas que venham a lucrar com isso, mas que seja algo justo para que a sociedade ela tenha a consciência do que ela está passando e que também haja um equilíbrio para que tanto quem consuma seja beneficiado, para quem fornece seja beneficiado também. E agora eu vou falar, desculpa, deixa eu só voltar aqui, né? Eu separei aqui também alguns exemplos, só um minuto, para abordar do designer de partes que são tão essenciais quanto, por exemplo, quando nós recebemos spam, quando nós tentamos realizar um cancelamento e aquele cancelamento ele é bloqueado, quando aparece um anúncio e não aparece a opção de fechar o anúncio, eu não sei se aconteceu com algum de vocês que estão assistindo, mas pelo menos comigo aparece muito anúncios em abas ou em sites, eu não consigo fechar aqueles anúncios, eu tenho que fechar o site, tenho que abrir o site novamente, pesquisar as coisas, tudo de novo, e há mais anúncios e anúncios e anúncios e anúncios, que tanto é ruim para a experiência do usuário, quanto é ruim para a marca associada e quanto os anunciantes também. A questão do anúncio no design de partes não é só jogar e anunciar, porque o excesso de anúncios causa uma experiência ruim ao usuário que, pelo anúncio, faz com que o usuário associe que a marca está sendo invasiva, incomodando e evita que você consuma mais aquela marca. Um exemplo, existe uma marca X de tênis na minha cidade e todas as vezes que eu vou ao YouTube ou que eu vou a alguma plataforma olhar algo voltado para aquele nicho, para aquele segmento, aparecem os mesmos anúncios e aparecem de forma excessiva, talvez porque a gestão do tráfego tenha sido mal feita ou tenha sido sufocante ao consumidor. E o meu cérebro, ele associa que por aquele anúncio, por aquela marca está sendo tão excessiva no meu dia a dia, está sendo tão sufocante, eu não tenho vontade de consumi-la. Não porque a marca é ruim, ou porque o serviço não é bom, ou porque é caro, ou porque é muito barato, mas sim pela experiência que me causou ao acessar plataformas que aquele anúncio estava inserido. Então, a gente também precisa ter esse cuidado no Dark Parties, não só para quem está consumindo, mas para quem também vai fornecer, não só anúncios como e-mails marketing, spam, aba de cancelamento, copyright, CTA, porque tudo isso é necessário um equilíbrio, porque senão vai desandar tanto a sua proposta empresarial quanto a sua experiência como consumidor e a experiência que a sua empresa quer passar ao consumidor também. Outro modelo do design do Dark Parties, né, é o desvio intencional, que é algo que é muito invasivo ao consumidor e que também causa experiência ruim. Por exemplo, nós estamos em uma plataforma e simplesmente abre outras abas para outras plataformas, ou você clica em um comando de um botão e aquele comando vai para uma coisa que não tem nada a ver e que você fica você não consegue se prender àquilo que você está buscando ou àquilo que você quer consumir. Então, a conscientização que eu queria trazer, voltada para o design de partners e o dark partners, é que se só um se beneficiar, vai causar um desequilíbrio na cadeia. É preciso ter um equilíbrio tanto no design quanto no dark. Por quê? Porque não existe nada tão bom. Porque se for muito bom, é muito ruim. E se for muito ruim para um, vai ser muito bom para o outro. E isso não vai equilibrar. Vai chegar um momento que vai ter escassez. Talvez por excesso de dark partners vai ter escassez de usuário. Ou por talvez falta demais de anúncios ou falta de intencionalidade, também não gera um engajamento tão bom. Então, é preciso ter um equilíbrio, mas um equilíbrio consciente sobre o que aquilo vai fornecer para o meu usuário ou o que eu, como usuário, vou precisar das plataformas que eu consumo ou dos produtos.
porque um dos principais papéis do designer é oferecer soluções de forma clara e de forma direta para quem o contatar. Então, identidade visual, marca, web design, experiência do usuário e afins, quando é contatado por um designer, independente do seu nicho, ele busca que o designer traga soluções de vendas, soluções de alcance, soluções de marketing, e não só experiência do usuário, porque não significa que a experiência do usuário vai ser necessariamente positiva. A experiência do usuário também pode ser negativa, como eu relatei. Mas um caso que é importante lembrar também, não sei se já aconteceu com vocês, mas em algumas plataformas de compras mundiais, né, que não acho ético citar o nome, mas a gente escolhe um produto e a gente quer comprar aquele produto, e quando a gente vai olhar no carrinho, por exemplo, um produto de R$50, no nosso carrinho aparece R$300. E aí eu vou olhar o que dá R$300. Aí quando eu vejo que já tem selecionado um kit inteiro de produtos associados. Eu fui comprar um mouse semana passada, e aí o mouse era R$50, e quando eu fui olhar, tipo, R$290, vinha um mousepad, um teclado, um cabo, e eu não queria aquilo. Só que muitas das vezes, quando a gente tá na correria, né, a gente vai comprar, tipo, acaba comprando e não vê, e quando você olha a fatura, já foi, né? Então, essa conscientização da experiência do seu usuário, para quem tem e-commerce, para quem tem loja, para quem vende serviço, para quem vende curso, para quem vende produtos digitais, é muito interessante se alertar a respeito de não sufocar o consumidor, para que a sua experiência do usuário não seja uma experiência maléfica para a sua marca. Você pode sim aplicar o design de partners, trazendo soluções e campanhas e alcances maiores, mas você também tem que ter a consciência do que você vai fazer ao seu consumidor e quais são as consequências que o que você fizer ao seu consumidor pode trazer para a sua marca. Pode perder cliente, pode se associar a coisas ruins, pode se associar a sufocamento da experiência e afins. São muitas coisas que podem estar em jogo quando não aplicar de forma correta e quando não aplicar de forma consciente. Isa, você tem algum ponto para adicionar com respeito a design de partners? Olha, tu falou uma coisa muito interessante, que foi a respeito dessa cilada que os sites oferecem, né? Quando tu vai comprar um produto, chega lá no carrinho, tá um valor completamente diferente daquele que tu viu. Eu quase caí nessa. E eu gostaria muito de falar o nome do site, mas infelizmente não posso fazer isso. Porque é um site a nível Brasil muito conhecido, de cosméticos, né? E quando eu fui comprar lá para ver um shampoo, eu coloquei lá, aí 90 e poucos reais. Quando cheguei ali no carrinho, 394. Eu pensei, mas por quê? Quando eu cheguei lá para ver o que era, shampoo, condicionador, máscara, hidratante, serum, que não sei o que. Gente, eu não quero isso, eu só quero shampoo. Sabe? Eu não quero kit. Se eu quisesse o kit, eu pedi o kit na loja. Pedi o kit, né? Exatamente. Isso acaba associando nossa experiência de, se eu for comprar naquele site, eu vou ter que ficar tendo trabalho de tirar o que eu não quero e eu vou procurar uma loja mais próxima, eu vou procurar outra e-commerce, eu vou comprar online a fulano e a ciclano, né? Então, isso é consciência, é consequência da falta de consciência que você gerou ao seu consumidor. E Isa, você pode ver se tem alguma pergunta no chat ou algo para a gente discutir ainda com relação a essa parte? Vamos a ver. Tá. O André falou uma coisa que eu achei muito interessante. As letras miúdas que ninguém nunca lê. Isso aqui é a mais pura verdade. Sim, com certeza. Sempre tem um site, né? Que a gente vai lá, vê o produto, gosta do produto, quer adquirir,
E sempre tem aquela letrinha miúda que fala a respeito da entrega, do frete, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e a gente acaba não se dando de conta porque passa batido. Com certeza. Verdade. Então, se não tiver mais alguma dúvida ou algo, eu vou passar para o próximo tópico. Pode passar. Tá bom. O papel do designer, né? Como eu já até abordei um pouco antes, que eu sou muito apressada, às vezes eu acabo atropelando, né? Mas o papel do designer, como eu falei, é justamente você solucionar os problemas daquilo que foi contratado. Eu preciso de uma campanha para alcançar pessoas mais velhas, ou uma campanha para alcançar pessoas mais jovens, uma campanha para alcançar pessoas de tal nicho, de tal etnia, de tal idade. Então, o papel do designer, muito mais do que criar uma arte, é você ser preciso e assertivo naquilo que o seu cliente espera e contrata que você faça. Muitos não percebem o real valor do designer e acabam deixando em segundo plano, principalmente nas suas estratégias de marketing digital, que envolvem as redes sociais. Com isso acabam não alcançando os resultados esperados. Isso é bem comum, né? Pelo menos eu, como designer, eu recebo muitas solicitações e propostas comerciais de eu gostaria disso, aquilo, alcançar não sei o que e não sei o que lá. Só que aí, quando eu passo o orçamento, eu explico as estratégias que eu vou usar, eu mostro o tempo que eu vou levar para produzir, como que eu vou produzir, os softwares que eu vou usar, o contrato e tudo mais, as pessoas acabam, não dá para mim, é um valor muito caro, meu sobrinho, sabe, sempre tem um sobrinho, meu sobrinho faz a artezinha, meu sobrinho faz e não sei o quê, e acaba não valorizando o profissional do design em si, e por isso acaba muitas vezes não alcançando as metas desejadas e as ambições desejadas. Por exemplo, um designer, quando ele está estudando, ele aprende sobre CTA, sobre copyright, sobre a criação de software, sobre as técnicas do software, a usabilidade e afins, para que justamente se chegar, por exemplo, uma solicitação de uma capa de revista que quer atrair mulheres mais velhas para cuidarem mais de sua beleza e terem um melhor desempenho na sua autoestima, uma solicitação dessa, a gente não vai colocar uma mulher um pouco mais madura perto de uma pré-adolescente para causar um contraste, porque isso vai dar a sensação de uma certa inferioridade. Então, a gente tem que saber usar as técnicas, cores, fontes, lugares, anexos, todo um estudo de como atrair e de como alcançar com gatilhos o consumidor para que ele use a sua revista de forma como você queira que ele use, mas sempre com muita consciência. Então, a questão Desculpa. Até quem teve essa ideia brilhante e fez de forma assim uma harmonia surreal foi a Natura. A Natura, ela não colocou nada que tivesse assim uma discrepância, por exemplo, de colocar uma mulher mais velha com uma menina de 15 anos. Não, eles colocaram mulheres maduras, uma negra, uma branca, uma asiática, uma mulata, todas na mesma faixa etária. E isso fez com que a propaganda tivesse uma repercussão muito positiva nos produtos, tanto prova que as vendas da Natura alavancaram de uma maneira surreal, em menos de uma semana. Sim. Eu estou só tentando solucionar aqui, que eu acho que teve um problema na conexão da internet. Para mim aqui tá bom. Sim. Foi. Sim, verdade. Isso é uma questão muito interessante, porque o que eu vejo, né, como estudante, né, que eu me coloco no meu papel de estudante universitária, é que a gente está fazendo o marketing com as pessoas certas,
mas de uma certa forma errada. Então, existem muitas mentes mais abertas da nossa geração e com visões mais inclusivas e visões mais aceitáveis de pessoas, de padrões, de estilo de vida, só que ainda assim com pequenos resquícios das vivências passadas, né? E eu acredito que nosso papel como estudante é justamente trazer conscientização. Eu acho que esse momento de hoje no mundo é um momento sobre conscientização. Conscientizar meus direitos como cidadão, meus direitos como consumidor, conscientizar os meus deveres também, porque, né, nós seres humanos, segundo a Constituição, temos direitos e deveres, e muitas vezes nós só queremos saber dos nossos direitos e não nos atentamos para aquilo que também nos cabe a ser feito, né? Principais importâncias do design: agregar valor e criar diferencial competitivo, ajudar na construção de uma identidade, ajudar a converter mais com menos investimentos, né? Isso como a gente já estava abordando aqui, que é aplicar as técnicas de forma correta para solucionar aquilo que foi contratado pelo nosso cliente ou pela pessoa que nos solicitou a demanda. Atuações e benefícios. O design é um caminho para a sua empresa alcançar. Bom, eu achei muito interessante esses 4 pontinhos, porque muitas pessoas se prendem ao design somente à arte, né? Muitas pessoas não, desculpa, mas existe uma gama de pessoas que, por talvez ignorância ou por talvez uma visão um pouco mais restrita, associem que o design é apenas uma arte para a vitrine da sua empresa. Campanhas de publicidades e coisas bonitinhas, um outdoor para conhecerem a marca. Mas o design não é só isso. O design é inovação, identidade, comunicação, qualidade. Porque uma propaganda bem feita, uma CTA bem feita, uma arte bem feita, né? Uma produção muito bem feita, ela traz para si, para sua marca, e para aquilo que ela quer passar, um resultado muito grande. Então, se você quer mostrar tranquilidade, se você quer mostrar valor, se você quer mostrar as coisas boas que você tem a oferecer, é aplicado técnicas de persuasão ou técnicas que vão gerar o engajamento do lead com a sua marca, com a sua empresa, que gere humanização, relacionamento. Porque hoje em dia a gente sabe que vendas não é feita só com anúncios, não é feito só com produtos, né? A lei da oferta e da procura ela é muito grande. Mas também existe hoje uma nova, um ponto que se complementa nessa lei, que é o ponto do relacionamento, que foi o que eu já falei um pouco sobre a experiência do usuário. Então, usuários com boas experiências geram marketing orgânico, que geram mais vendas e geram mais presença de marca, e isso consecutivamente vai gerar uma marca muito mais sólida e uma presença no mercado muito maior, até porque, como ser humano, a gente adora compartilhar aquilo que é bom. Então, quando eu vejo que algo é bom para mim, eu saio dizendo, veja isso, entre nisso, isso é muito bom, isso é barato, isso é custo-benefício, isso tem qualidade e afins. Então, quando a gente vai mais a fundo, né, com relação a esses quesitos, a gente percebe que o design não é só uma arte bonita, porque arte por arte, ela pode ser abstraída e pode ser entendida de várias formas, porque a arte não tem uma regra, mas o design, sim, ele consiste em regras, consiste em conceitos, consiste em aplicações, justamente para alcançar o resultado desejado. E os requisitos que eu separei aqui para ser um bom design, não existe um requisito que seja uma lei, porque dentro do design, né, existem subclassificações do design, e claro que, assim como cada subclassificação existe, existem mais subclassificações a respeito daquilo que é necessário. Então, por exemplo, a criatividade para propor soluções inovadoras, eu acredito que seja um requisito, sim, em todos os âmbitos do design. Design de produção, design web, design de experiência do usuário, design gráfico,
design de identidades visuais. Então, criatividade, ela pode ser definida de várias formas, mas o importante é que ela seja aplicada e que ela traga benefícios para o usuário de forma consciente. Formação e capacitação técnica para desenvolver projetos. Esse ponto também, eu acredito que é um requisito muito importante, porque em todas as áreas, né, o ser humano, ele é uma evolução constante. Então, como tudo evolui, como tudo tem uma transformação, as técnicas e as tendências também vão seguir esse fluxo de transformações. E estar sempre evoluindo, se capacitando por dentro do que é novo é, de certa forma, essencial. Capacidade para analisar, avaliar e solucionar problemas um requisito, sim, muito importante, mas em alguns âmbitos do design, solucionar um problema, às vezes, pode ser relativo, porque qual é o problema? Problema de harmonia de visão, porque quando a gente fala da palavra problema, né, ela tem um peso muito grande, mas problema é relativo, porque às vezes alguns tipos de designers veem o problema de forma mais profunda, de forma mais filosófica, de forma mais artista, mas já outros designers práticos, digamos assim, como o design que trabalha com UX e UI, o problema é muito mais técnico do que visual, do que criativo, digamos assim. Então, quando a gente fala na questão de analisar e solucionar problemas, a gente tem que saber ponderar e qual nicho classificar. Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com... No meu caso, né? Eu comecei com design com artes digitais. Então, eu tinha problemas muito mais criativos do que problemas técnicos, do que problemas com softwares ou problemas com produções. E sim, mais questão criativa. Então, se você, como futuro designer, ou como designer em si, acha que para ser um designer você vai precisar saber de tudo sobre software, de tudo sobre não sei o que, não se cobre, vá aos poucos, descubra quais são suas dificuldades, descubra quais são suas necessidades, descubra o que você é bom e o que você pode ser melhor. Porque quando a gente é bom em algo, geralmente a gente fica ali na nossa zona de conforto. Mas quando a gente não é tão bom em algo, nós temos que buscar ser melhor ainda para destravar e para alcançarmos novos universos, né? Novos hábitos e novas habilidades. O outro ponto é habilidade para atuar em equipe com profissionais de outra área. Com certeza, dependendo da empresa e do âmbito que você trabalhar, né, o design ele vai desempenhar possivelmente diversas funções e um bom design ele não é construído por uma pessoa só. Ele é construído em etapas. Então, dependendo do nicho ou do que você trabalhar, ou do que você queira trabalhar, né, para ser um bom designer, você vai precisar ter referências de copyright, referências de pessoas que estão trabalhando com marketing digital, com marketing em si. Vai precisar de referências e feedbacks de social media para ver o que tá sendo mais vantajoso, o que não está, o que a empresa está precisando mais, o que não está, como aplicar o poder da frase, o poder das palavras de uma forma harmônica naquilo que você quer transmitir, como aplicar manipulação de imagem, né, manipulação de experiência e afins. Então, essa habilidade de atuar em equipe, ela realmente é essencial porque... Assim, a não ser que você seja o famoso faz tudo, né? Que faz a copy, faz a linha editorial, faz o design, faz a social media, faz o web design, faz o UI, faz o UX. E aí, se você conseguir fazer tudo, sem precisar de ninguém, então realmente você está de parabéns. Mas, normalmente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente busca empresas para atuar na nossa área em si, sem ser na questão de freelancer, a gente tem que ter essa humildade, né, que eu posso dizer assim, que a gente aprende na prática, né? Então, já aconteceu diversas vezes, eu crio um design que na minha cabeça tá incrível, que é uma proposta de propaganda perfeita, mas quando eu vou mandar para o social media, ele diz, olha, segundo as pessoas que acessam nossas plataformas, talvez esse tom possa não atrair tanto, ou essa fonte possa desconfigurar a nossa identidade visual. Então, eu como designer tenho que entender e tenho que
rever os feedbacks das pessoas que trabalham ao meu redor para ter um maior benefício para a campanha e um maior benefício para a empresa. Não só focar no ego do eu criei esse design que eu fiz especialização e nananã, e eu sei o que eu estou fazendo, e eu sou muito bom e tudo mais. Mas existem outras pessoas que trabalham também com isso, que têm experiências e visões diferentes, que podem agregar, e só depende da gente, para o nosso crescimento ser humilde o suficiente. Eu mesma já fiz campanhas que achei que seriam tudo, mas que se não tivesse tido feedback de profissionais ao meu redor, a campanha não teria sido tão grande quanto foi, porque muitas das vezes ser só bom não é o suficiente, né? A gente precisa ser 100% mais um. E o outro ponto é responsabilidade e ética para atuar segundo os valores da sociedade, que é também uma coisa que eu já vinha batendo na tecla sobre a conscientização de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente vai levar para o consumidor e tudo que a gente vai passar como profissional, né? Não queira ser conhecido como o profissional que manipula as pessoas e dá golpes para vender cursos em tais plataformas, porque a sua dignidade como profissional, ela vai lá para baixo. Então, a responsabilidade é, com certeza, de suma importância. Eu vou passar aqui para o próximo. Eu não sei se ficou tão claro, mas isso, sempre que aparecer algum questionamento no chat, você pode falar, porque eu só consigo ver a apresentação. Até agora não vi nenhuma pergunta. Tá bom. Então, vou passar. Tô aqui. Aquela ali era a sua parte, né? Então, só para dar uma enxugada, né? Era mais isso que eu queria falar a respeito das conscientizações, tanto para quem fornece quanto para quem consome, né? Os tipos de design, os valores. E, principalmente, eu, como estudante, tive a oportunidade de aprender um pouco no mercado de trabalho, enquanto estudo também, para que eu não chegasse no mercado de trabalho com um ego inflável muito grande de eu estou pronta, e muitas das vezes isso não acontece, né? Muitas das vezes a gente se prontifica no momento da ação, no momento do trabalho em si, né? Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez, que estou muito honrada de ter tido essa oportunidade e estar compartilhando um pouco do que eu sei, né? Eu sei pouco, mas mesmo pouco que eu sei, compartilhar é sempre bom, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz que quem divide, multiplica. Então, sempre que vocês puderem compartilhar o que vocês sabem, compartilhem, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente ganha. E no mundo de hoje, né, as pessoas... a humildade, ela tem se perdido um pouco. Então, vamos tentar ser mais humildes, né? Principalmente nós, designers, que somos conhecidos por ser pessoas nada humildes, mas era isso mesmo que eu queria dizer e agradecer a oportunidade. Espero que momentos como esses venham se repetir. Se depender de mim, vou fazer de tudo para que se repita. E é isso, obrigada.